E aí pessoal, aqui é o Elias, estamos aqui hoje para falar de filosofia. Na aula passada a gente começou a falar sobre a questão na nossa relação com a questão da realidade virtual, né? E aí hoje a gente vai dar continuidade a essa discussão, tentando pensar um pouco a questão da virtualidade, né? O que é a virtualidade e como é que a gente pode pensar ela dentro da filosofia, tá certo? Então é muito importante fazer a leitura lá de toda a seção do nosso cotidiano, para ter uma noção ampla, né, do que a gente está discutindo e também fazer as anotações. Aquilo que não ficar claro, aí você manda lá no Google Class que eu vou responder e aí nós vamos discutindo, vamos seguir, tá certo? Vamos lá para a gente poder comentar. Então olha só, pessoal, uma coisa muito importante se pensar é que a ideia de virtual, ela não é, né, não é a invenção, né? Na verdade, o termo virtual ele se aproximaria, no caso aqui, né, entendendo como virtualidade, né, entendendo dentro de um sentido filosófico, o termo virtual ele estaria muito mais próximo da ideia de potência pensada pelo Aristóteles. Vocês lembram lá do Aristóteles? O Aristóteles dizia o quê? Que as coisas existem em certa forma em duas condições, né? Em ato e potência. Pois bem, o ato era aquilo que a coisa é no momento. Mas no ato existe potência, né? Ou seja, a potência então seria aquilo que ainda não é, mas que pode vir a ser, né? Ou ainda que poderá vir a ser. Então quer dizer, a gente até utilizou aquele exemplo que era o da semente, né? Então a semente ela é a coisa em ato. Por quê? Porque a semente é a semente. Então a semente, a partir do momento em que ela é o ato, né? Só que ao ser semente, ela contém ali um potencial, uma potência na perspectiva de Aristóteles, que é o quê? Que é ser árvore. Ora, a semente é em potência a árvore, ou seja, ela é potencialmente uma árvore, ela pode vir a se tornar uma árvore. Então, na semente, que é o que nós temos agora, está contido nela a árvore que ela poderá ser no futuro, ou seja, ela é potência. Né? Ela é árvore em potência. E aí, beleza, a gente plantou lá, ela cresceu e virou de fato uma árvore. Agora a árvore não é mais potência, a árvore passa a ser o quê? Passa a ser o ato. Né? E só uma recapitulação do que a gente já falou lá na discussão sobre Aristóteles. Então, quando ela se torna árvore, a árvore deixa de ser potência e passa a ser o ato. E aí qual é a potência agora? Ela pode ser uma árvore fruteira, ela pode dar frutos, ela pode ser usada para construir um determinado móvel, ela pode, enfim, né, se tornar um objeto, e aí vai. Então quer dizer, agora a árvore se torna um ato e a potência é aquilo que ela pode ser, pode vir a ser. Tá? Então nesse caso, quando a gente pensa virtualidade, né, o virtual dentro de uma concepção filosófica, a gente pode aproximar essa ideia de virtual com potência, ou seja, daquilo que pode ou poderia vir a ser. Né? E aí a gente vai entender isso de forma mais contundente. Olha só, a virtualidade ela é uma característica do pensamento humano. Ora, por quê? Porque o pensamento humano, ele, em todas as ocasiões, se refere a algo no presente, mesmo quando esse algo não necessariamente se concretiza no presente, mas pode ser algo do passado ou algo que vai se projetar para o futuro. Mas ele ocorre no presente. Então aquele pensamento, ele em si é virtual. Virtual porque pode vir a ser, ou poderia ser, no caso, quando a gente está se referindo a esse passado. Então, quando a gente pensa no termo virtualidade, é importante sempre estar pensando ele nessa relação com o pensamento aristotélico, com a ideia de potência. Tá? Então, olha só, se a gente parar para pensar, o nosso pensamento, como é que ele funciona? Como é que a gente acorda, exemplo, né? E a gente passa a realizar uma série de ações. Né? Só que, antes de a gente realizar qualquer ação, nós pensamos, né?
E é aqui que a coisa é interessante, né? Porque tudo aquilo que nós fazemos, agimos, atuamos, né? Nós pensamos anteriormente. Então, primeiro as nossas ações, como está colocado aí, elas surgem como virtualidades, como algo que pode vir a acontecer. Então, por exemplo, você acorda e você vai primeiro pensar em, sei lá, tomar um banho, ou tomar um café, ou sair para um determinado local. Então, essas ações, antes de se concretizarem, elas são pensamentos, e esse pensamento, elas existem em potência, né? Então, quando eu me levanto, quando eu acordo, primeiro eu penso em tomar banho. Então, o tomar banho é algo que pode vir a se tornar uma realidade. A gente também não sabe, né? Pode ser que no meio do caminho aconteça alguma coisa que eu não vá tomar banho, que pode se tornar. Não, isso não quer dizer que vai, né? Então, quer dizer, essa ideia daquilo que pode vir a ser é o que a gente chama de virtualidade também. Tá? Então, o nosso pensamento, ele basicamente funciona assim. Então, primeiro a gente pensa, constrói uma ação ou algo que venha a se tornar um ato, mas essa coisa, ela surge como potência, né? Como algo que pode vir a ser, justamente, porque nós antecipamos essa ação, né? A gente planejou. E aqui é importante destacar isso, né? Que o nosso pensamento, ele é muito ligado a essa relação. Se a gente pensa, por exemplo, numa memória, numa coisa que aconteceu, numa festa, ou, sei lá, num momento da escola, ou uma conversa que a gente teve com um amigo, ou algo do tipo, nós também estamos virtualizando aquela situação que ocorreu, né? Que poderia ocorrer novamente, ou que poderia vir a ocorrer. Então, quer dizer, isso é também trazer algo que já não existe mais, no caso de uma lembrança, para o presente. Então, aquela coisa passa a existir naquele momento do presente de forma virtual, numa virtualidade. Então, quando eu me lembro, quando eu sei lá, eu tenho ali uma memória, uma nostalgia, um sentimento em relação a algo passado, uma coisa, um objeto, um momento, aquela coisa, ela passa então a existir no meu pensamento de forma virtual, quer dizer, eu estou trazendo de volta algo que não existe mais, né? E aí eu construo, eu trago de volta num processo de virtualização, né? E aí é justamente isso, né? A todo momento a gente está num processo de atualização e virtualização. Então, tanto a gente constrói um pensamento que vai se tornar um ato, né? Então a gente primeiro constrói o pensamento, né? A virtualização de algo que vai se tornar ato, como a gente também pode fazer o inverso, né? A gente pode pegar o ato e transformá-lo em virtualização, né? Que é o caso, por exemplo, da memória. Então a memória é o que? É quando a gente pega um ato e virtualiza ele. Então algo que aconteceu, que já existiu, que não existe mais, e aí a gente traz de volta por meio desse processo de virtualização. Então, olha só, a consciência humana, ela é marcada por percepções de coisas que aparecem no presente, sejam lembranças do passado e projeção do futuro. Todas essas coisas aparecem no presente. Então, quando você se lembra de algo, você está se lembrando quando? Você está se lembrando agora, no presente. Logo, aquilo que é passado vem para o presente de forma virtual, nesse caso aqui. No caso do que a gente está discutindo aqui, que é a virtualidade. A mesma coisa, quando eu projeto meu futuro, sei lá, uma faculdade que eu quero fazer, ou uma profissão que eu quero seguir, enfim, eu estou também virtualizando, porque eu estou algo que ainda não existe, eu já estou antecipando, eu estou virtualizando, né? Ou seja, em algo que ainda pode acontecer. Então, quer dizer, esse processo aí, ele é contínuo na nossa consciência, né? Como diria eu, o movimento de virtualização e atualização, ele é constante, ele não para. A todo momento nós estamos virtualizando, tanto no sentido de trazer de volta aquilo que já passou, como também projetando algo que ainda não aconteceu. E nós estamos a todo momento também atualizando, porque quando a gente pensa e transforma isso em ação, nós estamos atualizando aquilo que era apenas
virtual aquilo que era apenas potência. Né? Então, olha só, a virtualidade e a atualidade fazem parte da nossa realidade, é constante, né? E, afinal de contas, a gente está vivendo isso a todo momento. Tudo que eu vou fazer, eu virtualizo para depois transformar em ato, né? Ou ainda virtualizo aquilo que eu já fiz. Então, isso tudo faz com que a virtualidade, né, ela esteja presente no nosso dia a dia. Olha só, o virtual está presente na memória, na imaginação e no planejamento. A gente falou isso, né? Então, na memória, porque eu estou virtualizando algo que já ocorreu, na imaginação, porque eu estou virtualizando algo que ainda pode ocorrer, e o planejamento também, né? Então, quer dizer, são formas de virtualizar. Vários filósofos pensaram nessa relação de virtualização e atualização. Dois deles aqui, no caso, o Gilles Deleuze e o Henri Bergson, né, são dois que vão trazer uma contribuição para isso. Para o Gilles Deleuze, ele diz o quê? Que o virtual e o atual, né, eles coexistem, eles estão ali, né, se realimentando, né, vamos dizer assim. Né? Então, quer dizer, para ele, o virtual e o atual, eles formam uma espécie de circuito que reconduz constantemente de um para o outro. Né? É um processo que torna a virtualidade e a atualidade duas coisas que seriam inseparáveis, né? Que estão a todo momento ocorrendo ao longo das nossas vidas. E o Henri Bergson ele traz justamente o quê? Que a principal função, né, da consciência, e por meio da consciência, a virtualidade, seria conservar o que já não existe por meio desse processo de virtualização e antecipar o que ainda não aconteceu, que é justamente a projeção. Né? Então, quer dizer, isso tudo faz parte do que nós entendemos, né, que é a virtualidade e como essa virtualidade ela também está presente no nosso dia a dia. Tá? Aqui eu peguei algumas imagens, né, colocando aqui a questão da realidade virtual, né, a virtualidade como potência, né, e aqui é interessante porque a criança ela está observando, imaginando e vendo outras coisas aqui por meio do aparelho de realidade virtual, né, enquanto aqui se utiliza disso para poder tornar aí um ato, né, que aí no caso é a vacina. Tá? Também aqui, novamente, olha só, a ideia de virtualidade, né, também trazendo aqui, se a gente pensar aqui como memória, né, a virtualidade como memória aqui, no caso, apresentada, né, ou construída, né, dentro dessa perspectiva aí. Então é isso, né? Então a ideia é para a gente refletir um pouco o que é essa virtualidade entendida como potência, né? Aproximando um pouco essa discussão do pensamento do Aristóteles, que a gente já discutiu bastante, e aí refletindo aí a importância desse processo no nosso dia a dia. Bom, então muito obrigado. Qualquer dúvida, manda lá no Google Class que eu vou responder. Tá? Então, até a próxima, pessoal.